E nesta série de entrevista com candidatos a vereador aqui por São Paulo, nós vamos conversar agora com a Soninha Francini, que é do Cidadania, já tem experiência como vereadora. Vereadora, antes de mais nada, agradeço a sua participação aqui na nossa série. Imagina, eu que agradeço o interesse e a disposição de vocês. Bom, e quando se fala em vereador, a gente tem pautas aí em todos os lados, todos os temas, uma variedade enorme. Eu sei da sua preocupação com moradia, com mobilidade, e eu queria começar por aí, saber quais são as suas pautas nessa renovação de mandato, caso reeleita, não é? Quais seriam aí os redirecionamentos de propostas? Uhum. Para mim, moradia é uma questão decisiva na cidade. Não tem como, por exemplo, você abordar de maneira eficaz as questões relacionadas à mobilidade se você não tratar de moradia. Moradia como qualidade, porque a gente tem um déficit quantitativo, mas a gente tem um déficit qualitativo muito sério também. Quer dizer, as pessoas que têm moradia muitas vezes vivem em condições horríveis. Mas falando do déficit quantitativo, se a gente não abordar isso corretamente, a gente não resolve os problemas, por exemplo, de metrô lotado, de trem lotado e de ônibus lotado. A gente precisa ter uma distribuição melhor de moradia para as pessoas de renda mais baixa pela cidade toda, porque tem um movimento que já acontece há muitos anos de esvaziamento da região central. E região central, não estou falando só do centro velho, estou falando da região central mais expandida, mais ampliada do que isso. Os aluguéis começam a ficar muito caros, o preço do metro quadrado, o tipo de empreendimento é inacessível para um contingente enorme da população, e com isso essa população vai morando cada vez mais longe, onde tem menos infraestrutura instalada, onde tem menos oferta de serviços públicos e privados, inclusive, e onde elas precisam cada vez mais de longos deslocamentos para ir diariamente para o trabalho, por exemplo, e muito de autoconstrução, quer dizer, uma coisa mesmo de baixa qualidade. Aí a gente já tem mecanismos urbanísticos que garantem ou que procuram garantir que as pessoas de renda mais baixa consigam morar em locais mais bem providos de infraestrutura, de serviços e de empregos. Então, a gente tem a demarcação das zonas especiais de interesse social, a gente tem alguns outros mecanismos, né, como o IPTU progressivo sobre imóveis abandonados ou subutilizados, mas o fato é que, mesmo com esses mecanismos instituídos já há bastante tempo, né, desde o Estatuto da Cidade, das duas últimas versões do Plano Diretor, a gente continua tendo dificuldade, né, de produzir moradia com a velocidade e na quantidade necessária para corrigir esse desequilíbrio brutal que existe na cidade. Nesse mandato, e não foi só uma iniciativa do meu mandato, naturalmente, porque dependeu de uma votação em plenário, mas a gente aprovou que os 30% de recursos do Fundurb, que é um dos fundos mais bem nutridos do município, a gente aprovou na Câmara que os 30% do Fundurb, que eram destinados obrigatoriamente para habitação, mas eles eram destinados exclusivamente para aquisição de terrenos para a produção de habitação. E a partir de agora, com a nova regra aprovada na Câmara, esses 30%, que agora corresponderiam a uns 300 milhões de reais, eles podem ser usados também para aquisição e reforma de imóveis já existentes. Porque se você tem dinheiro disponível apenas para comprar terrenos para produção habitacional, os terrenos disponíveis são justamente esses localizados muito distante da região central, onde você precisa fazer também esse investimento brutal em infraestrutura. Então, a partir de agora, com a possibilidade de adquirir imóveis, você pode, por exemplo, promover a requalificação de inúmeros edifícios na região central. A SEAB já há bastante tempo identificou pelo menos 9 edifícios que estão aptos para isso, porque também não é qualquer edifício abandonado que vale a pena ser reformulado para abrigar habitação. Alguns demandam um investimento para ser transformados que não vale a pena. Mas tem pelo menos 9 edifícios na região central que já tinham sido identificados como aptos para essa requalificação, para esse reforma e retrofit, e agora a prefeitura passa a dispor de recursos para isso. Porque tem um mito muito comum que as pessoas dizerem, olha, dinheiro tem, está lá parado, a prefeitura não gasta porque não consegue ou porque não quer.
porque não quer, quase sempre é mentira, porque não consegue, é verdade muitas vezes, né? A gente tem recursos paralisados em conta de operação urbana, por decisão judicial. A gente, agora, né, a prefeitura conseguiu costurar um acordo em relação à operação urbana da Água Branca. A gente tinha esses recursos do Fundurb carimbados exclusivamente para aquisição de terrenos. Então, a gente não pode só olhar para as contas da prefeitura e falar, olha lá o dinheiro, a prefeitura não gasta porque não quer. E essa também é uma obsessão minha, descobrir por que os recursos estão parados, o que é que falta. Às vezes são questões relacionadas ao empreendimento em si. Está parado num órgão de licenciamento ambiental, está parado por conta de uma decisão judicial, de um questionamento do Tribunal de Contas, e eu tenho essa obsessão meio jornalística até, de investigar onde está parado, por que está parado, e tomar as providências necessárias para destravar esses processos. Então, para dar um exemplo bem concreto, tem um empreendimento habitacional na região do Butantã que vem sendo construído, projetado, viabilizado, acho que desde 2013. Muitos gastos já foram feitos com desapropriação, com remoção de famílias da beira de um córrego, famílias que estão até hoje recebendo auxílio aluguel, e nada do empreendimento avançar. Aí a gente tem uma troca de governo federal, a extinção do Ministério da Cidade, não vem mais recursos do PAC, as regras do Minha Casa Minha Vida já não se aplicam para aquela população. Então, a gente vai mapeando por que não anda, o que é que falta. E, assim, depois de 2 anos vigiando isso, a gente conseguiu, finalmente, que a Secretaria da Habitação identificasse entre os seus próprios recursos os 90 milhões necessários para publicar um edital e, finalmente, avançar alguns passos na execução desse projeto. Há muito tempo a gente vê essa discussão de ocupação mais eficiente do centro da cidade, a preocupação com os trabalhadores estarem em locais de moradia que tenham mais assistência. Agora, o que a gente continua vendo são as pessoas atravessando a cidade, perdendo um tempo enorme de sono, de convivência com a família, ainda com essa dificuldade, e a cidade crescendo de uma forma, às vezes, até irregular, em áreas de proteção, que é uma constante, né? Então, a gente vê, de um lado, a discussão, a preocupação, e, de outro lado, poucos resultados efetivos, né, Soninha? Sim, inclusive porque até bem pouco tempo ainda se fez esse investimento em enormes conjuntos habitacionais localizados em locais muito distantes do centro. Então, esse é um conceito que precisa ser definitivamente superado, né? Aquele modelo antigo de Coab, de CDHU, que deu origem, por exemplo, à cidade de Tiradentes, a gente não pode mais admitir esse tipo de empreendimento habitacional. E aí, nos últimos anos, a gente teve o Residencial Espanha, onde era uma área que a comunidade reivindicava há muito tempo para ser o Parque dos Búfalos. Uma boa área diz que seria o parque, foi tomada por assim, dezenas de edifícios num lugar que não tem serviços públicos, que é ladeado por uma estrada estreita que absolutamente não dá conta do novo tráfego de veículos que vai ser gerado, que está sendo gerado, né, a partir desse empreendimento, que não tem linhas de ônibus em quantidade suficiente. Então, não só a gente, nos últimos anos, não fez o suficiente, como ainda por cima, quando fez de maneira equivocada. Inclusive, algumas regras desse empreendimento, do Residencial Espanha, olha só, ele foi feito próximo da região da represa Billings, com o intuito, em princípio, de remover ocupações irregulares da borda ou praticamente de dentro da represa. Então, ele tinha esse intuito de ser direcionado para aquela população, para aqueles assentamentos irregulares. Mas ele foi feito com financiamento do Minha Casa Minha Vida. E algumas daquelas famílias não se enquadravam nos requisitos para obter o financiamento da Caixa Federal. Então, você criou uma duplicidade ali de regras que não contemplava o objetivo daquele residencial. Então, mais uma vez, a gente precisa examinar o emaranhado de regras, né? Imagina famílias que não podiam obter o financiamento da Caixa Federal para adquirir o seu apartamento, porque a renda familiar era ligeiramente acima do que a Caixa Econômica exigia, coisa assim de 20, 30 reais acima da renda exigida, mas elas cumpriam todos os requisitos para ter direito a um apartamento, porque elas estavam sendo removidas
de uma ocupação irregular na beira da represa. Então, a gente vê um conflito, né, de finalidade, vamos dizer, afinal, é para atender as famílias com perfil de renda do Minha Casa ou é para atender as famílias removidas da beira da represa? Sem contar que muitas delas viviam de reciclagem, portanto, tinham lá o seu lugarzinho, o seu barracão, para armazenar o seu material, para estacionar a sua carroça, e aí quando a gente muda elas para um apartamento, a gente está privando da sua fonte habitual de renda. Em relação a isso, eu já venho lutando por isso nesse mandato e vou me dirigir mais ainda para isso. A gente precisa de um novo sistema de limpeza urbana, porque o nosso modelo hoje de coleta seletiva, ele é caríssimo e de baixíssima eficiência. Eu arrisco dizer que o volume de material reciclado de maneira informal, muitas vezes irregular ou até mesmo ilegal pela cidade, que esse volume corre o risco de ser superior ao volume que a gente tem hoje coletado formalmente pela prefeitura. E tem um exemplo bem concreto. Na rua onde eu moro, passa o caminhão da coleta seletiva às quartas-feiras. Daqui a pouco ele passa aqui na frente. Antes do caminhão passar, passa todo tipo de veículo, motorizado ou não motorizado, recolhendo material reciclável que as pessoas colocam do lado de fora para que o caminhão da coleta seletiva colete. Então, de trabalho irregular, informal, precário, vivendo desse material de coleta seletiva que iria pelos caminhões da concessionária para a central mecanizada de triagem, que não vai. O caminhão da coleta seletiva porta a porta circula cada vez mais vazio. Então, tem alguma coisa muito errada com esse modelo, e eu defendo uma grande reformulação do modelo de coleta seletiva, com mais separação na origem e uma cadeia de prestação de serviços mais bem organizada, em vez de você ter hoje dezenas de famílias vivendo de reciclagem, mas vivendo de catar o que para elas tem algum valor para vender e descartar aquilo que, embora seja reciclável, não tem valor comercial. Então, a gente precisa rever todo esse modelo. Agora, Sonia, em relação àquelas questões que preocupam do lado da habitação, de moradia, você acha que a revisão do plano diretor pode ajudar a dar um jeito nisso? Desculpa, falhou a conexão bem no meio da sua pergunta. Então, Sonia, o que eu queria saber é se você acha que a revisão do plano diretor, que está prevista para o ano que vem, pode ajudar a consertar esses pontos que você estava colocando em relação à moradia, ocupações irregulares, a gente ter uma cidade com maior racionalidade e eficiência. Tenho certeza disso. Algumas coisas não dependem necessariamente de revisão do plano diretor. Por exemplo, a gente tem uma proposta muito interessante urbanística na região da Vila Leopoldina. Então, no que diz respeito ao plano diretor, à lei de uso e ocupação do solo, as regras estão muito bem estabelecidas. Tem o projeto de lei do PIL na Câmara Municipal, mas é na Câmara Municipal que ele não avança. Então, isso para dizer que, por melhores que sejam as regras estabelecidas, a gente continua tendo alguns desafios de ordem política, por exemplo, e só muita mobilização de vários setores da sociedade conseguiria fazer com que isso avançasse na Câmara. E, de novo, eu faço parte desse esforço, né, para que o Pio Leopoldina seja finalmente discutido e deliberado. Se ele tiver que passar por modificações, então que seja. O que não pode é ficar parado indefinidamente sem sequer ser votado em plenário. Outro ponto, Operação Urbana Água Branca. Tem uma revisão da Operação Urbana pautada desde um projeto de lei de 2018 e que também não avança por uma, não é uma indecisão, por uma decisão da Câmara Municipal de São Paulo, que entende que o projeto ainda não está maduro o suficiente para ser votado em plenário. Então, assim, dito isso, né, até onde a gente já tem regras mais bem desenhadas, a gente tem alguns entraves,
com certeza a gente precisa rever alguns erros mesmo, aí não são nem equívocos de visão, mas tem alguns erros na delimitação de determinadas zonas, aí mais a lei de uso e ocupação do solo, mas enfim, passa pelo plano diretor também, algumas demarcações precisam ser corrigidas. Isso já tinha acontecido no penúltimo plano diretor e aconteceu de novo nesse. E as regras mesmo, as regras de edificação. A gente precisa, para que o plano diretor se concretize, algumas ações são de Estado, mas muitas delas dependem de iniciativas do setor privado, do mercado imobiliário. Então, se a gente não pensar naquilo que é viável, que é factível, o plano vai para sempre ser um texto sugestivo, e não algo que realmente se concretize. Perfeito, nós conversamos aqui com a Soninha Francini, que é candidata à reeleição, a vereadora aí pelo Cidadania. Soninha, muito obrigada pela sua participação, pelas suas análises aqui, por participar da nossa série. Obrigada, e eu espero que vocês também continuem participando conosco dessa discussão importante e complexa sobre os rumos da cidade. É isso, então, Soninha. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.